Quando o assunto é sopro do coração, muitos pacientes ficam preocupados com esse sinal que pode aparecer ali no exame físico que o médico fez no paciente, ou então ele fez algum tipo de exame, algum exame de imagem, por exemplo, um ultrassom do coração, que a gente chama de ecocardiograma, e aí ao ser examinado, o paciente acabou descobrindo que tinha esse sopro. O que eu quero dizer para vocês hoje é que existem condições onde o sopro ele é normal e existem condições onde ele vem de uma doença, na verdade, de um grupo de doenças que a gente vai comentar hoje aqui para vocês. Se você quer saber se o sopro que apareceu no seu exame é normal ou não, ou se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, que afeta muitos pacientes em todo o globo, fica até o final do vídeo, eu te convido. Meu nome é Christian Morato, eu sou médico e você está assistindo mais um vídeo sobre saúde aqui no meu canal. Antes da gente continuar, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o seu curtir e comentário que são muito importantes, já vai ativando o sininho de notificações ali embaixo, dessa forma você vai ser avisado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Além disso, não se esquece de deixar no comentário dizendo de onde você está assistindo esse vídeo, eu sempre gosto de ler todos esses comentários e saber da onde que é o meu público. Bom, pessoal, o sopro cardíaco, vamos entender por que recebe esse nome. Primeiro, vocês têm que saber que o coração é um órgão muscular. E esse órgão ele tem a função de ficar bombeando o sangue para o nosso corpo, né? Ou seja, o coração recebe sangue, ele bombeia e manda para alguns vasos para que esse sangue possa chegar até os outros órgãos, para o fígado, para o pâncreas, para o intestino, para o cérebro, para o rim, etc. Só que em algumas condições, durante o seu trabalho, vão aparecendo esses sopros, que nada mais é do que uma passagem rápida do sangue de uma câmara do coração para outra câmara. Vocês estão vendo aí uma imagem que mostra que o nosso coração ele possui 4 câmeras cardíacas. Essas câmeras elas são separadas por algumas válvulas e essas válvulas elas ficam abrindo e fechando, permitindo a passagem do sangue de um lugar para outro. Quando uma válvula não está fechando ou abrindo no momento correto, então o sangue acaba passando muito rápido nesse instante e é isso que gera aquele barulhinho que a gente chama de sopro. E ele realmente tem um barulho de sopro que a gente acaba ouvindo no tórax de vocês quando a gente está ouvindo com o estetoscópio. Ele faz um barulhinho de sopro mesmo quando a gente está ouvindo. Tá, mas quando esse sopro aparece, ele é perigoso, ele não é perigoso? O que eu tenho que saber sobre isso? Pessoal, como eu falei lá no começo do vídeo, nem todo sopro vem de doença. Tem sopros que são normais aparecerem no coração. Por exemplo, as crianças de 6 meses até 8 anos de idade possuem um sopro que é normal. Ele é chamado de sopro fisiológico, ou sopro musical, ou sopro inocente e até mesmo é chamado de sopro vibratório. Esse sopro também pode aparecer em recém-nascidos, que são nos bebês de até 30 dias de vida. Por que esse sopro aparece nelas? Primeiro a gente tem que entender que nos recém-nascidos começa a ter uma mudança dentro da circulação sanguínea do bebê, que está preparando ele para a vida fora do útero. Só para vocês entenderem, quando a gente está no útero da nossa mãe, a nossa circulação sanguínea é totalmente diferente. A nossa circulação não precisa passar pelos nossos pulmões, afinal de contas a gente está lá dentro do útero e a gente não está respirando. O nosso pulmão está colapsado, ele está fechadinho, porque o bebê ele está englobado em todo o líquido amniótico, né? Aquela bolsa que o pessoal fala que é cheio de líquido, né? Na verdade, é o líquido amniótico que está dentro da placenta da mãe. Então o pulmão ele não trabalha, porque a gente não respira. Por isso, a gente pega o oxigênio e os nutrientes que estão chegando pela circulação uterina da mãe e aí o bebê vai se alimentando daquilo ali. Depois dele nascer, o bebê chora, o pulmão abre, a circulação começa a percorrer por aquele lugar e então começa a ter uma mudança na circulação do bebê. Durante esse primeiro mês de vida, pode então aparecer esse sopro, mas como eu comentei, é normal porque o corpo está se adaptando a essa nova circulação. Já nessas crianças de 6 meses a 8 anos de idade também tem uma mudança ali na conformação sanguínea, a pressão vai tendo uma mudança, então pode aparecer um sopro, principalmente quando a criança está chorando, fazendo exercício físico ou alguma atividade que demanda bastante esforço. Depois dos 8 anos de idade, esse sopro ele vai sumir e a pessoa não deveria mais ter nenhum tipo de sopro no coração dela. Tá, mas eu sou adulto e eu estou com sopro. E agora? Provavelmente o sopro que você tem deriva de alguma alteração naquelas válvulas do coração que eu falei no começo do vídeo. Vocês têm que entender que existem vários tipos de sopro que nós, que somos da área da saúde, utilizamos os nomes desses sopros para tentar descrever aquilo que a gente ouviu durante o exame físico. O meu papel aqui não é explicar para vocês o que é um sopro telesistólico, holossistólico, protodiastólico, porque tocar nessas terminologias não vai fazer vocês entenderem direito o assunto do vídeo e os sopros em si. Eu quero que vocês entendam que existem 2 tipos principais de sopros que podem aparecer
no coração de vocês. O sopro vai ser causado pelas alterações nas válvulas que a gente conhece como estenose. As estenoses são quando as válvulas elas estão meio que cicatrizadas. Elas se machucaram várias vezes por conta de algumas lesões. Pode ser por causa de uma endocardite, por exemplo, ou pode ser porque a pessoa sempre teve uma dieta inflamatória e levou algumas inflamações valvares. Pode ser um histórico de infarto ali que gerou uma inflamação cardíaca, acabou fibrosando as válvulas também. Enfim, tem várias causas para essa estenose aparecer. E aí a válvula que agora está cicatrizada tem dificuldade para abrir. Na hora que a válvula ela tenta abrir, ela abre muito pouquinho. E aí, ao abrir muito pouco, o sangue passa com muita velocidade. Sabe quando a gente está regando a planta e a gente pega a mangueira e aperta a mangueira na pontinha dela e a água sai com um jato um pouco mais forte? É isso que está acontecendo, só que dentro do seu coração. A válvula estenosada, com a abertura muito pequenininha, apertada e bem estreita, acaba fazendo com que o sangue passe muito rápido de uma câmera para outra câmera, ou então de uma câmera para um vaso sanguíneo, né? Por exemplo, nós temos duas câmeras no coração chamadas ventrículos, que elas mandam o sangue em direção às artérias. O ventrículo esquerdo manda para a artéria aorta, que é a maior artéria do nosso corpo, e o ventrículo direito manda para uma artéria chamada artéria pulmonar, que é a artéria que leva o sangue lá para o nosso pulmão para poder colocar oxigênio no nosso sangue, aquele oxigênio que a gente está respirando. Então, o que acontece quando os pacientes estão com essa estenose é que o sopro pode aparecer. E aí depende de qual válvula está com estenose. Pode ser a válvula aórtica, pode ser a válvula pulmonar, ou pode ser outras duas válvulas, né, que ficam entre as câmeras. Tem uma válvula chamada mitral e uma válvula chamada tricúspide. Então, quando você faz algum tipo de exame, como por exemplo o ultrassom do coração, que a gente chama de ecocardiograma na medicina, vai aparecer lá, estenose da válvula mitral, estenose da válvula tricúspide. Tá te dizendo que essa válvula está fibrosada, ela está cicatrizada e ela não consegue abrir direito quando ela deveria abrir. O outro probleminha no coração que acaba gerando alguns sopros são as insuficiências. Essas insuficiências já são o oposto total das estenoses. A insuficiência é quando a válvula está muito fraquinha e ela não consegue fechar direito. Diferente da estenose, que era quando a válvula não conseguia abrir direito a sua estrutura. Ao não conseguir fechar direito a válvula, o sangue acaba voltando para a câmera anterior ou para os vasos anteriores. Imagina o seu coração, ele recebe sangue, bombeia o sangue e o sangue vai para frente. Se a válvula não fecha depois dele bombear o sangue, o que acontece com o sangue? O sangue acaba voltando e aí esse refluxo sanguíneo, que é o que a gente chama, acaba gerando esse barulho, esse sopro do sangue voltando para a câmera anterior ou então para os vasos que estavam levando sangue para o coração. E qual é o risco dessas duas condições? Essas duas condições, pessoal, elas são perigosas porque você acaba tendo uma alteração no formato do coração aos poucos. Pensa só comigo. O que acontece quando o coração ele manda sangue e aí o sangue fica voltando para ele? O que acontece é que ele pode aumentar de tamanho. E isso acontece por quê? Tá vindo sangue, normalmente de onde deveria vir, o sangue das veias, nossas pernas, por exemplo, elas mandam sangue para o coração bombear. Só que ele bombeia, o sangue vai para frente, um pouquinho do sangue volta, mais do que deveria, né? O sangue começa a voltar e aí continua vindo sangue da perna. Agora o coração está recebendo sangue de dois lugares, do lugar que ele acabou de bombear e da perna que normalmente vem. E aí aos poucos o coração vai aumentando de tamanho porque está chegando muito sangue para ele. Isso pode causar uma hipertrofia do coração, que é quando ele fica muito musculoso para tentar vencer esse excesso de sangue que está chegando para ele, ou então o coração acaba ficando muito dilatado, que a gente chama na medicina de miocardiopatia dilatada. O coração ele fica muito fino, ele fica grande e ele não consegue bombear o sangue. E aí o paciente entra num quadro de insuficiência cardíaca, que é o coração fraco. Inclusive eu já falei sobre coração fraco aqui no canal. Se você tiver interesse, clica no card que está aparecendo aqui. Na verdade, eu acho que fica aqui o card para você poder acessar esse vídeo. E o que eu faço se eu tiver esses sintomas? Se você já tem alguma outra condição por culpa dessas valvulopatias, por exemplo, tem paciente que começa a ter doença nas válvulas e ele desenvolve uma pressão arterial elevada, né? Então ele fica hipertenso. Então o correto seria você tratar a sua hipertensão para evitar o avanço dessa doença, né? Para não deixar ela piorar. Além disso, qualquer outra doença de base que você tenha, diabetes, ou de repente você já é um paciente cardiopata, né? Você já tem insuficiência cardíaca, o correto é você continuar fazendo o tratamento certo da sua doença para essa valvulopatia não piorar. E se de repente você não tem nenhuma doença e já descobriu essas valvulopatias, seria legal você consultar com o seu cardiologista, ou se você não tem nenhum cardiologista, você começa a procurar um cardiologista na sua cidade para você poder fazer uma consulta
consulta com ele e avaliar qual é a probabilidade de tratamento que você tem. A maioria das condições de valvulopatia são tratadas de forma cirúrgica. Pensa só comigo, você já ouviu falar de algum remédio que você toma e tira a cicatriz do corpo? Não, né? Existem pomadas ali para pele, em cicatriz da pele, que a pessoa passa anos passando essa pomadinha e dá uma reduzida. Mas é uma pomadinha que a pessoa passa na pele. Não existe isso pro coração, né? Não tem como a gente pegar e passar uma pomada no coração e fazer aquela cicatriz sumir. Ou então a gente dá força para a válvula que não está fechando direito, né? Porque a válvula ela começa a não conseguir fechar porque alguns músculos do coração ficam fracos. Então, normalmente, o tratamento das valvulopatias é um tratamento cirúrgico. Então, seria bom você ver isso com o seu cardiologista para ver se você só vai tratar a causa e algumas doenças que estão associadas ou então ter que passar por algum procedimento cirúrgico. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, deixem o seu comentário ali embaixo. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se você já é um inscrito aqui do canal, você tá vendo que eu tô num lugar diferente do normal. Eu tô num cenário novo porque eu tô em um lugar novo. Estou em um escritório que eu montei aqui para mim e vai ser o estúdio de gravação também. Só que tá tudo vazio. Tá vazio, pessoal, não tem absolutamente nada. Então o eco da minha voz tá muito alto aqui na sala. Eu tô torcendo para esse eco não incomodar muito na hora do vídeo ficar pronto para vocês. Se eu perceber que esse eco tá muito forte, infelizmente o vídeo vai pro lixo, eu não vou mandar esse vídeo. Mas se de repente ficou aceitável, vocês já assistiram esse vídeo. Antes de ir embora, eu vou deixar recomendado para vocês 2 vídeos aqui. Em um vídeo eu comentei sobre causas de um coração grande. Existem algumas condições que aumentam o tamanho do nosso coração. E outro vídeo que eu comentei sobre o suplemento magnésio, a importância dele e como ele pode mudar a nossa vida. Confere ali. Eu vou ficando por aqui, não se esqueçam que conhecimento é poder.